Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma das maiores peças do grande dramaturgo, poeta e escritor inglês William Shakespeare. Uma discussão sobre a peça Júlio César, obra-prima do teatro e da literatura de 1599. Eu já vou começar a falar sobre os sabores e dissabores desse grande comandante militar e líder político do antigo Império Romano, cujas desventuras, cujo destino trágico foi narrado com brilhantismo por William Shakespeare. Mas antes, eu quero conversar, sempre com o meu reloginho aqui em mãos, com você que está assistindo a esta resenha aqui no meu canal. Se é a primeira vez que você está chegando aqui ao meu canal, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao fim da resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E deixe também o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, para que nós possamos conversar. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha sobre a peça Júlio César, do grande dramaturgo, poeta e escritor inglês William Shakespeare. Bom, fazendo uma rápida contextualização histórica para que nós entremos ali no coração da peça de Shakespeare, Júlio César foi um generalíssimo romano, né? Gaius Iulius Caesar, ou César, como vocês queiram, nas pronúncias aí do latim, foi um generalíssimo que contribuiu sobremaneira para expandir a dominação militar de Roma. E depois que derrotou os gauleses, né? Depois que derrotou ali o poder militar dos gauleses, os gauleses são ancestrais, um dos ancestrais ali do povo francês, Júlio César como que pairava soberano em relação às hostes de Roma. Entra em divisão do poder com Pompeu Magno. E nessa divisão começa então uma guerra pela disputa do poder. Quando as tropas de César derrotam as tropas de Pompeu, César volta triunfante para Roma e os senadores romanos, entre os quais, inclusive, o filho adotivo de César, Brutus, e outros tantos, passam a temer que Júlio César possa ceifar os alicerces da República e se tornar imperador, restaurando a monarquia, restaurando a tirania, restaurando o domínio unipessoal sobre Roma. É aí que se estabelece uma conspiração para, segundo os conspiradores, cortar o mal pela raiz, ceifando as ambições unipessoais e tirânicas de Júlio César rumo ao poder, fazendo com que ele próprio fosse assassinado. Aí nós temos aquela famosa cena dentro do Senado de Roma, em que César vai sendo esfaqueado por todos os senadores, inclusive por seu filho adotivo Brutus, e César teria dito ali nos estertores de sua vida: até tu, Brutus. Essa fala que ficou imortalizada ao longo da história desponta aí como dos últimos clamores, uma das últimas indignações desse generalíssimo e líder político romano Júlio César. É importante dizer que Júlio César foi conhecido
por suas clamorosas vitórias no campo de batalha e por ser também um líder que se preocupava em escrever, que legou um livro de memórias, falando sobre sua trajetória, falando sobre política, falando sobre história, falando sobre o poder. É famosa a colocação de Júlio César de que era preferível ser o primeiro na pequena cidade de origem de alguém do que o segundo em Roma. Ou seja, César era sumamente ambicioso e agia para, sendo aí um dos líderes que legaria importantes lições para o florentino Nicolau Maquiavel, autor do clássico da ciência política e da filosofia política, O Príncipe, agindo ali para fazer concessões aos poderosos de então, para angariar favores e também, digamos que, tomar os favores do povo em seu benefício. Quando volta da campanha vitoriosa contra os gauleses e depois contra Pompeu Magno, César distribui o butim das suas conquistas não só entre a soldadela, e essa era uma prática comum ali à época antiga, terríveis práticas que faziam com que a soldadela, depois das vitórias no campo de batalha, se apoderasse dos bens das pessoas ali, dos povos conquistados, fizesse o horror da violação de mulheres, das esposas, das filhas, um horror tremendo, queimasse casas. Era uma prática antiga terrível do pós-guerra, do imediato pós-guerra, quando não durante, nas campanhas intermediárias. Então César soube trabalhar a sua imagem entre a plebe romana e fazia concessões para a plebe, chegou inclusive a nomear senador um membro que não tinha uma origem nobre, fazendo com que o Senado pudesse ser ampliado com os ditames também do povo, da plebe romana. E isso era um assinte para os senadores aristocratas que tinham muito receio do poder que o povo pudesse angariar ou que o povo pudesse se transformar numa massa de manobra em favor da unipessoalidade de Júlio César. São vários os fatores políticos e sociais envolvidos ali no assassinato, na conspiração de assassinato que ceifou a vida de Júlio César. Mas aqui eu quero dizer a vocês o seguinte: a peça de Shakespeare começa com César recebendo um sortilégio, um prestidigitador, um clarividente, um médium, chamem esse antevisor do futuro, como vocês queiram, no fim ali à beira dos idos de março, daí essa expressão famosa dos idos de março, das águas de março, se aproxima de César num determinado momento em que ele caminha pelas ruas de Roma e lhe diz que César não deveria estar na rua porque sua vida corria risco. A mulher de César, Calpurnia, dá ouvidos para esse vidente. E César, então, no primeiro momento, é mantido em casa, permanece em casa. E aqui a gente tem que entender essa visão não de todo desencantada e essa convivência entre deuses e humanos, entre desígnios imanentes e transcendentes, físicos e metafísicos. Roma, e aí a gente está falando de César anteriormente ao cristianismo, Roma como poder que se vincula ao politeísmo religioso, é transpassada pela ideia de que o destino dos homens e mulheres depende exclusivamente dos sabores e dissabores, depende também e fundamentalmente dos sabores e dissabores da vontade dos deuses. Um homem e uma mulher precisam agir, mas muitas vezes é importante consultar os desígnios dos deuses. César, nesse primeiro momento, dá ouvidos, por insistência de sua esposa, a esse vidente. Ainda assim, a trama vai conspirar para que essa vontade dos deuses, ou essa trama que contou ali com a complacência dos deuses, viesse a se realizar e César fosse assassinado. É importante dizer
que Júlio César, e essa é uma chave de leitura que eu considero importante e trago para vocês, que a peça Júlio César nos mostra tanto os bastidores sórdidos das camarilhas, das cúpulas do poder, como também algo que é para as hostes, para o campo mais progressista, algo difícil de engolir, mas a contemporaneidade que vem elegendo líderes de extrema direita nos mostra que há atualidade nesse aspecto, a dimensão de que a população, o povo, pode ser transformado de ente avaliador mais racional da realidade objetiva em uma massa que, a depender dos afetos, a depender do domínio da oratória do líder, diante da qual, do líder que se exprime diante da massa, é possível que a massa seja volúvel, a ponto de ora apoiar uma facção, ora apoiar outra. Vou dar um exemplo para vocês. A conspiração de morte de Júlio César, segundo a história e também segundo a peça de William Shakespeare, é uma conspiração palaciana. Uma conspiração ali dos mais idosos senadores em aliança com o jovem Brutus, como eu já disse aqui. Aliás, a palavra senado, ela remete também à dimensão do senil, do que tem experiência, do mais velho. É digamos, uma gerontocracia, um poder dos mais idosos, dos mais abastados. O Senado romano, amplamente corrupto, como Roma como um todo, e César também sabia se mover em meio a essas estruturas de corrupção, fazendo concessões, subornos, para galgar o poder e se manter ali nas camarilhas. O Senado conspirou temerariamente em relação ao que o povo poderia pensar. E uma coisa que se manipulava à época de Roma, vejam, já a época de Roma e até hoje levado às últimas consequências, eram os humores populares por meio ali dos prenúncios da grande mídia. Ou seja, se espalhavam notícias, fofocas e notícias pelos muros de Roma, tentando medir a temperatura de uma potencial conspiração contra César. A questão é que, após a morte de César, após o assassínio de César no Senado romano, quando eu estive em Roma, em janeiro de 2007, fui até o Senado e já tinha lido então a peça de William Shakespeare e como que aprumei os ouvidos para tentar auscultar as falas finais ali de Júlio César sendo esfaqueado, tentando ali se aferrar à vida, que para ele era a essência mesma da vontade de poder. Júlio César é uma figura que prenuncia a vontade de poder nietzscheana, né? Falando aqui do filósofo Friedrich Nietzsche, séculos e séculos depois filósofo alemão Friedrich Nietzsche, séculos e séculos depois de Júlio César. Mas é importante dizer que após a morte de César, os conspiradores do Senado vão até uma praça romana e discursam em face da massa, mostrando toda a arbitrariedade de Júlio César, mostrando que César havia corrompido as instituições, segundo os senadores de Roma, que César tinha apenas e tão somente ambições pessoais, que conspirava contra o bem-estar da população e das instituições e estruturas romanas. Que, portanto, o golpe que ceifara a vida de César era legítimo em prol da manutenção da justiça e do poder romanos. E a massa se exalta em face da virtuose de oratória dos senadores que conspiraram. Acontece que posteriormente vem à tona Marco Antônio, outro famosíssimo general romano. Marco Antônio era um aliado de César e teme por sua vida após a morte de César. Só que, nessa dimensão volúvel do poder,
Os senadores, sabendo da popularidade de Marco Antônio, uma vez que era um general ali muito competente no campo de batalha e angariava fama entre a população nesse sentido, Marco Antônio receia por sua própria vida e tenta fazer, a princípio, uma aliança tácita com os senadores, não por idolatrar ou apoiar a ação conspiratória dos senadores, mas para tentar manter a sua própria vida, porque ele temia que se César, como César foi assassinado pelos conspiradores, ele também, como aliado e amigo de César, pudesse sofrer o mesmo destino, pudesse ter o mesmo fim. Acontece que os senadores, então, num cálculo politicamente tortuoso, permitem que Marco Antônio fale sobre Júlio César depois do assassínio do generalíssimo. Marco Antônio faz uma promessa mambembe de que não atentaria contra os conspiradores em face da massa. Mas é justamente isso que ele o faz. Marco Antônio, com grande brilhantismo retórico, em meio ali à peça de Shakespeare, incensado pelo talento shakespeariano, vai falar para a massa, desconstruindo ponto a ponto do discurso anticesarista. E Marco Antônio vai dizer que César era amigo do povo, que quando lhe foi oferecida a coroa romana, ele refutou em prol das instituições, que na verdade o que acontecera foi um golpe nu e cru, o arbítrio por si só, que César havia despendido parte do butim de honra ali da soldadela e dele próprio em prol da plebe do povo, e que na verdade se tratava de honrar a memória de César, e Marco Antônio consegue insuflar essa mesma massa que há pouco clamara contra César, agora ele consegue insuflar a massa a favor de César, pela causa da derrota dos conspiradores que ceifaram a vida de César. É importante que eu cite a vocês a obra Massa e Poder, do grande escritor judeu de origem búlgara, Elias Canetti. Em Massa e Poder, Elias Canetti vai mostrar que a nossa identidade individual, quando nós pertencemos a vários tipos de massa, e nesse caso nós temos uma massa compacta, que é grande, que pode ser potencialmente aberta, mas que por estar num espaço mais fechado de uma praça aqui, delimitado, assume características que transcendem o eu, o indivíduo, e formam, digamos, uma energia, uma psique coletiva, como um ariete que pode ser manobrada, que pode ter uma resultante vetorial no orador, no caso o Marco Antônio, que instrumentaliza os desígnios da massa que antes haviam sido instrumentalizados em prol dos conspiradores do Senado, agora em prol da causa cesarista. Isso mostra que, a despeito de tentativas mais idílicas, idealizadas e progressistas de conceber uma consciência política para os oprimidos e oprimidas, é importante dizer que, historicamente, esses grupos foram, sim, muitas vezes manipulados, tiveram as suas intenções ali voltadas para determinado campo, ora para determinado campo, ora para outro. O Brasil contemporâneo, que passou ali, digamos, de uma centro-esquerda para a extrema-direita, pode mostrar esse fator, pode ilustrar esse fator, a exaustão, e não só o Brasil, é claro, mas estamos falando, nesse específico exemplo, da política mais contemporânea do Brasil. É importante dizer que isso nos mostra que Júlio César, além de desvelar os bastidores mesmos da alta cúpula do poder, mostra essa volubilidade da massa, esse caráter de heteronomia, de dependência em relação a grandes líderes que, quando carismáticos, quando oradores exímios, quando manipuladores, digamos, das tendências mais regressivas, infantilizadas das massas, podem levar os desígnios, as trajetórias para um sentido ou para outro.
A mesma massa que invectivara contra César, agora se torna sua apoiadora e persegue os senadores romanos, pilha Roma, taca fogo na casa dos senadores, e Marco Antônio faz contato com Otávio Augusto, fundador, devo dizer, fundador aqui da cidade de Braga, onde eu estou em Portugal, aquele que viria a se tornar o imperador romano Otávio Augusto, para que ele traga suas tropas que não estão ali propriamente em Roma, para lutar contra quaisquer hostes que haja dos senadores, ceifá-los e restabelecer então o poder de Roma com a linhagem cesarista. Posteriormente, Marco Antônio, que vai se radicar no Egito, e Otávio Augusto disputarão o poder nessa dinâmica sempre instável e volúvel das relações de aliança e desaliança pelo poder, ao redor do poder e até o centro do poder. Mas então é importante dizer que a peça Júlio César do grande William Shakespeare nos ensina muitas coisas. Primeiro, a mescla, essa dimensão do vidente, do sortilégio, da antevisão em relação ao futuro, que faz com que Shakespeare visse Roma como um mundo híbrido de deuses e humanos, de desígnios imanentes e transcendentes. Aliás, isso não acontece só em Júlio César na obra de Shakespeare. Quem se lembrar da famosíssima peça Hamlet, que já recebeu uma resenha aqui no meu canal do YouTube, né? Vocês podem procurar essa resenha na playlist Resenhas de Livros com Vassoler, da qual também faz parte essa resenha sobre Júlio César, vai se lembrar que o fantasma do pai de Hamlet aparece como que requerendo vingança. Ele aparece para os guardas ali, algo de errado no reino da Dinamarca. Para os guardas ali do castelo, da corte, e então os desígnios do destino vai se seguir a essa aparição fantasmagórica. Esse domínio também acontece em Júlio César com esse sortilégio, com essa clarividência em relação aos desdobramentos trágicos dos idos de março. É importante apontar isso. Também é importante apontar as conspirações, a urdidura conspiratória dos senadores e esse aspecto fundamental da volubilidade das massas, do seu caráter mais heterônomo e dependente em relação aos líderes, tanto em prol da conspiração do Senado, quanto em prol dos amigos cesaristas que souberam muito bem, com talento político e consideração ali de carisma, de oratória e de liderança, manobrar os auspícios da massa em prol da causa cesarista, utilizando inclusive o cadáver de César, sua túnica ensanguentada, para clamar por justiça, uma justiça instrumentalizada, ora em prol do Senado conspirador, ora em prol da causa cesarista. Com o talento então de William Shakespeare, esse grande dramaturgo, poeta e escritor inglês, a peça Júlio César desvela estruturas de poder, relações físicas e metafísicas, imanentes e transcendentes, e a dimensão daquilo que nós poderíamos chamar de volubilidade das massas, a relação das massas com o poder, como também muito bem analisou o grande escritor judeu de origem búlgara, Elias Canetti, que eu citei ao longo dessa resenha. Essa foi então, pessoal, a resenha sobre a peça Júlio César, obra-prima de William Shakespeare do ano de 1599. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes, das aulas ao vivo com Vassoler, das leituras de Vassoler, e dos vídeos das aterrissagens, das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 e 800 vídeos,
Eu peço que você, ao clicar na tecla Seja Membro, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui no meu canal, segundo aí sua situação financeira, e apoiar este projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, gente. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de livros aqui no meu canal do YouTube, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então até a próxima resenha, gente, e tchau, tchau!